Carta de Paulo aos Coríntios, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 35. Diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater à porta, logo vocês a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe-á lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola que proferes é para nós ou também para todos? Verso 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, após termos tomado esta palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, para que nós a entendamos. Abençoe os Teus filhos, te agradeço por cada um dos que estão aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Quero já desde já agradecer aos irmãos por ter atendido aí a nossa convocação e estar aqui nessa noite. Eu sei que os irmãos fazem um esforço para estarem aqui e o Senhor vai recompensá-los. Na verdade, como despenseiros e como trabalhadores da seara do Mestre, temos que atender, de uma maneira ou de outra, o chamado do dono da obra. Não é isso? Então, nós tomamos 2 versículos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero aproveitar, para nós também termos um momento devocional na nossa reunião de obreiros, momento devocional para nós meditarmos na palavra de Deus e vermos a nossa grande responsabilidade como obreiros da casa do Senhor, como despenseiros. Penso que nós tivemos a nossa reunião última uns 2 meses atrás, quase 3 meses, já estávamos precisando realmente de um encontro, só nós, os obreiros, para a gente recapitular alguma coisa, reciclar alguma coisa, reformular e ajustar. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 10. E eu vou pedir que os irmãos, se puderem, leiam assim que nós fomos citando os versículos. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Quem encontrou pode ler, por favor. Leia para mim. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um ministre ou administre aos outros. Para nós, a nossa chamada não é para nós mesmos. Se nós continuarmos a ler 1 Coríntios capítulo 4, você vê no verso 3 aí, lá em 1 Coríntios capítulo 4, que nós lemos o primeiro e o segundo versículo, no versículo número 3, Paulo começa a expressar, ele diz o seguinte: todavia,
a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, né? Paulo, ele vai citando, e quando ele chega no final, lá por volta do versículo de número 9 ou 10, ele diz assim, que nós somos, às vezes, colocados como desprezíveis. Nós somos desprezíveis aos outros, na verdade, e ele até chega a dizer que nós somos colocados como os últimos. Eu já sempre citei isso para os irmãos. Por quê? Na verdade, nós somos os últimos. Depois de nós cuidarmos de todos, aí chega a nossa hora. Nós somos os últimos. Paulo, ele diz para nós que nós somos colocados como os últimos. Portanto, é uma grande responsabilidade. Somos chamados para trabalhar para os outros. Interessante, nós podemos trabalhar direta ou indiretamente. E esse trabalho nosso pode gerar coisas positivas e negativas. Tanto o trabalho do obreiro, direta ou diretamente, ou indiretamente, pode gerar naqueles que são coherdeiros, que são dispenseiros, né? Daqueles que estão aqui para receber um trabalho da nossa parte, porque o Senhor nos colocou para ajudá-los, daqui a pouquinho nós vamos ver, pode gerar nele o seu trabalho, a sua forma, o seu comportamento como obreiro, seja ela positiva ou negativa, seja ela direta ou indireta, vai gerar um trabalho, seja este positivo ou negativo. Por que eu estou dizendo isso? Eu não, a Bíblia é Sagrada. Porque o que você faz, você é seguido, você é visto. Eu e você somos vistos. Nós somos chamados para liderar. Nós somos chamados como dispenseiros. Essa palavra dispenseiros, os irmãos sabem muito bem, ela é muito conhecida, nós os brasileiros, que conhecemos uma dispensa, não é? É aquele que entra, por exemplo, uma criança quando quer alguma coisa do pai ou da mãe, em termos de alimento, talvez ele não seja muito, a criança não seja muito com liberdade para entrar na dispensa e fazer o que quiser, porque a criança às vezes pode fazer coisa errada. Chegar lá dentro, entornar o trigo, entornar tudo, fazer uma bagunça, misturar açúcar com farinha, imagine, não é? Isso não pode acontecer ou não? Então, o pai e a mãe, às vezes eles têm que, o filho, mãe, eu quero isso. Ele vai lá na dispensa e dá para o seu filho. Essa figura do obreiro como dispenseiro é exatamente isso. Há pessoas, quando nós falamos dos membros da igreja, que não foram separados para ser cooperador, para ser diácono, para ser presbítero, evangelista ou pastor. Olha, irmãos, eles precisam de nós. Nós estamos aqui, Deus nos colocou, porque nós temos que dispensar alguma coisa para eles. Em todos os sentidos. De forma direta, é quando você prega, é quando você ministra a palavra para eles, é quando você assiste a ele nas necessidades, às vezes um aconselhamento, você está dispensando alguma coisa, não é? Quando você, por exemplo, faz algum trabalho na igreja, ele está te olhando, o que você está fazendo. De forma indireta, e de certa forma eu quero colocar isso como negativo, é quando você faz uma coisa que, ao invés de abençoar aqueles que estão necessitados de você, você está trazendo pontos negativos, ensinando para eles a fazer o que não deveria fazer. Estão entendendo? A sua atitude, a sua ação, e desculpe eu estar usando o pronome sua, mas eu também estou incluído nessa sua, é só uma questão de expressão. Eu também estou no bojo e no bolo e preciso ser dispenseiro. Se eu agir de forma positiva na casa de Deus, eles vão ver em mim e seguir aquilo de forma positiva, né? Se eu estou trabalhando. Agora, se eu agir de forma indireta e negativa, sabe o que vai acontecer? Eles também vão receber esse alimento, vão receber esse comportamento, vão ver esse comportamento e vão seguir-nos nesse mau comportamento que nós fazemos. Os irmãos estão entendendo? Portanto, nós somos dispenseiros. O dispenseiro,
ele geralmente fica com as portas fechadas. Todo dispenseiro, se você vai numa casa, por exemplo, numa mansão, uma casa onde que o dono da casa é um homem muito rico, um fazendeiro muito rico, e ele te contrata para ser um dispenseiro, ele põe nas suas mãos a chave de todo o local aonde está guardado as coisas para ser servida à mesa. Sim ou não? Você tem a chave. Como dispenseiro, você tem a chave. Imagine se você não estiver por perto, na hora que alguém chegar para receber a alimentação. Tem a hora marcada, não é? Lógico que ninguém vai comer toda hora. Tem a hora marcada. E na porta, o cozinheiro às vezes chega para pegar as coisas para a alimentação, para preparar a mesa, e o dispenseiro não está. Não tem como servir comida na casa hoje porque o dispenseiro não está. O que vocês acham que o dono da casa vai fazer com esse dispenseiro? Vai dispensá-lo. Sim ou não? Vai dispensá-lo. Eu precisava dele aqui. Estava marcado para ele estar aqui nesse horário. Cadê ele? Ele não veio. Não presta. Não presta. O dono da casa vai simplesmente olhar e dizer, olha, eu preciso de um outro dispenseiro que não falhe, que esteja aqui. Eu preciso de um outro. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia, não é eu. Olha aqui, assim importa que os homens nos considerem como dispenseiros. E esses dispenseiros aqui não são de bens terrenos. Esses dispenseiros aqui não lidam com matéria, lidam com almas e coisas espirituais. Você precisa de alimentar. Vamos dar uma voltinha lá em Lucas, no capítulo 12, para você ver o que acontece com o dispenseiro. E eu quero parafrasear aqui dispenseiro com servo, porque é a mesma coisa no âmbito do reino de Deus e no contexto que nós estamos falando. Observa bem, sede vós, verso 36, semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Homens que esperam pelo seu Senhor. Aqueles que estão esperando pelo seu Senhor. Voltando ele das bodas, das festas do casamento, para que quando vier bater na porta, quem é que tem que abrir a porta para o Senhor que está chegando? Quem é que tem que abrir? O dispenseiro, o servo está aqui. Logo, o dispenseiro abre, ou o servo abre a porta. Mas se o Senhor chega, bate na porta, o servo não está, como é que fica? Como é que fica? O servo não está. Por que tu não vieste, servo? A vida é minha, Senhor. Eu faço o que eu quiser. Eu não tenho conta contigo. E daí? Eu não estava na porta. Simplesmente não quis vir, não quis aparecer. É correto isso, irmão? É Bíblia, o Senhor simplesmente... Isso está certo? Isso é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Olha, e diz mais, vamos continuar. O verso 37 diz assim, bem-aventurado aquele... Na verdade, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, é que toda vez que nós lemos esse texto bíblico, a gente interpreta ele como falando da volta do Senhor Jesus Cristo e pregando para os outros, quando na verdade esse texto está falando com o servo trabalhador da seara. Não está falando... Está falando com obreiros esse texto bíblico aqui. Isso aqui é palavra para obreiro. Isso aqui não é para quem não é crente. Você precisa aceitar Jesus. Não tem nada disso aqui. Isso aqui é para os obreiros, para os trabalhadores da seara. Jesus está ensinando os discípulos. E Pedro entendeu esse negócio. Pedro entendeu e ele pergunta ao Senhor uma coisa e Jesus responde com outra pergunta. Vamos analisar. Por que é que Jesus pergunta isso? Olha o verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre o quê? Irmãos, vigilante aqui não é questão de pecado, não. É óbvio que nós precisamos vigiar a respeito do pecado. Vigiar aqui é estar na porta, esperando o Senhor bater. Vigiar aqui é estar de prontidão no local aonde que o Senhor mandou ficar. O contexto é esse. O contexto aqui não tem nada a ver com falta de pecar ou não pecar.
Porque, na verdade, se o servo estiver no lugar onde que o Senhor mandou, ele nem corre o risco de pecar. O pecado está longe dele, ele nem corre o risco de pecar. Ele está na porta, vigiando a hora que o Senhor vai bater. E ele não sabe a hora que ele vai bater. Sim ou não? É só seguirmos o texto e o contexto que a Bíblia está dizendo. Vamos continuar mais. Em verdade, eu vos afirmo. Olha o que acontecerá com esse servo. Que ele há de cingir-se. O Senhor vai cingir-se. Olha, dar-lhe-ás lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Agora olha o versículo. Quer ele venha na segunda vigília, na terceira, olha, não importa a hora que o Senhor venha. Em outras palavras, em todo tempo, nós temos que estar de prontidão. Um soldado mesmo no quartel, ele tem que estar de prontidão, porque ele não sabe a hora que a trombeta vai tocar para ele sair para a guerra, para ele sair para poder combater o inimigo que está na espreita. Ele não sabe. E olha, o texto continua dizendo, aí Jesus fala assim, olha, se o pai de família soubesse a hora que há de vir, aí agora o Senhor entra, esse versículo aqui, ele está simplesmente reforçando a ideia que ele colocou nos primeiros 4 versículos. Está reforçando a ideia. É como se eu estivesse repetindo dentro de uma outra parábola, paralela à primeira, que ele fala a respeito do Senhor voltando do casamento. Ele está reforçando essa ideia, esse conceito de que é necessário estar na porta esperando. Por quê? O ladrão pode bater na porta também a qualquer momento. E se você não estiver na hora? Esse ladrão aqui pode ser uma doutrina falsa, pode ser um lobo, pode vestido de ovelha que entra no meio das ovelhas. E se você não estiver por perto, meu Deus, quando você chegar, já foi embora metade do seu rebanho. Na verdade, nem é seu, é do Senhor, que colocou em você para tomar conta. E aí, você vai dar conta. Vai dar conta. Vamos ver mais? Olha aqui. Ficai apercebidos, porque não sabeis a hora que o homem, filho do homem, virá. Agora, olha a pergunta. Pedro então pergunta, Senhor, o Senhor está proferindo essa parábola para nós ou também para todos? Olha a resposta de Jesus. Olha a resposta, que foi uma pergunta. Ele disse assim, quem é, pois, o mordomo fiel, Pedro? Quem é, Pedro, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos? Olha bem, os seus conservos. A quem o Senhor confiará os seus conservos? Para quê? Para dar-lhe sustento ao seu tempo. Isso aqui é um obreiro. Jesus está ensinando a Pedro, Pedro, vocês são os responsáveis pelos conservos. Em outras palavras, Senhor Jesus, o Senhor está falando isso conosco ou com eles? Conosco ou para todos? Em outras palavras, com aqueles também que não são discípulos. Jesus fala com ele assim, Pedro, estou falando para vocês que têm que servir a eles. Entenderam, gente? Estou falando para vocês que têm que servir a eles, porque eu coloquei vocês, Pedro, para tomar conta dos seus conservos, dar comida a eles, sustentar a eles. Não é com eles que eu estou falando, Pedro, estou falando com você, estou dando responsabilidade para você, estou colocando eles sobre os seus ombros. Se você falhar, Pedro, se o obreiro falhar, Pedro, olha, vai ter que dar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta, ou seja, eu vou tomar conta, vou pedir conta. Os irmãos estão entendendo qual é a postura do obreiro? Irmãos, você foi chamado para ser obreiro, não foi pelo pastor Télcio, não foi pelo pastor José Soimar Caetano. Você foi chamado para ser obreiro, não foi pelo pastor Cido, que é o nosso vice-presidente, pastor Soimar, que é o nosso vice-presidente.
Não foi pelo pastor Israel, que é um dos diretores, não foi pelo pastor Edson, que é secretário do ministério, estou falando, não foi pelo Zé Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente-geral da Convenção no Brasil, não foi pelo pastor David Jung Chu, que é o presidente do Mundial das Assembleias de Deus, não foi pelo Thomas Trask, que talvez seja, não sei se ainda é mais o presidente da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Não, você foi chamado para ser obreiro por Deus, que é o dono dessa obra. Ele é o dono dessa obra. Ele é o dono de tudo aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Se essa igreja falhar, se a Assembleia de Deus Summerville falhar, se ela vier a fechar, o sangue de Jesus tem poder, nos cubra, mas se vier a fechar, o prejuízo será a eternidade. Será na eternidade. E eu e você daremos conta. Pensa você que vai ficar só em cima do pastor? Não. Porque nós estamos juntos. O Senhor me escolheu e te escolheu. Se ele tivesse só me escolhido, o negócio era comigo só. Mas ele escolheu, foi uma equipe de obreiros. Se falhar, todos nós pagamos. Todos nós sofremos as consequências. Por quê? Pedro, você ainda não entendeu, Pedro. Eu vou repetir para você, Pedro. Quem é o mordomo fiel, Pedro? O que é mordomo, irmão? O que é mordomo? Quem sabe me dizer o que é mordomo? Os estudiosos da Bíblia Sagrada, os teólogos que estão aqui, sabem o que é mordomo. Mordomo, um termo bem vulgar para nós expressarmos o significado de mordomo, é tomador de conta. Aquele que toma conta de uma casa. Quem é? Olha a pergunta de Jesus. Pedro, você está me fazendo essa pergunta? Pedro, eu vou te perguntar outra. Quem é o mordomo fiel? Quem é o mordomo fiel e prudente? Irmãos, além da fidelidade, tem que ter prudência e prudente. Prudente. Mordomo fiel e prudente. É aquele que conhece as suas responsabilidades. Há um mordomo, escuta aqui para mim, olha bem para mim aqui agora, eu quero que todos olhem para mim. Quero que todos olhem para mim. Há um mordomo fiel e prudente, o pastor não precisa ficar mostrando as suas responsabilidades. Ele sabe. Ele sabe. Você sabe, não precisa de eu ficar aqui todo culto, ó irmão, tem que fazer isso, ó irmãos, olha. Você sabe, você é mordomo fiel. Ou é infiel. Mas se tu és um mordomo fiel e prudente, você conhece o seu compromisso, que não é comigo, é com Deus. Se você fechar um compromisso comigo em termos espirituais, você um dia vai ver falha na minha vida e pode desanimar. Você vai ver falha na minha vida, pode desanimar. Você está errado se pensar assim, porque o seu compromisso não foi batido comigo. Você não fechou aliança comigo, a sua aliança foi com ele. E aponta um dia que ele falhou. Mostra uma falha nele. Mostra uma falha nele. Eis a razão porque você precisa ser fiel mordomo e prudente. O pastor, na frente da igreja, é um homem pecador e mortal. Se Deus não tiver misericórdia, pode estar caído amanhã, pode estar caído depois de amanhã. Isso tem acontecido ao redor da terra, infelizmente. Olha para Davi. Olha para Davi, o grande homem segundo o coração de Deus. Onde estava Davi? De repente, de cabeça para baixo, caído. Mas o reino de Israel permanece até o dia de hoje. Porque o povo é de Deus. A seara é de Deus. O chamado é de Deus. A obra é de Deus. Portanto, não há desculpas. Não há desculpas. Tu foste chamado, nós somos chamados e prestaremos conta da nossa chamada, queira ou não queira. E olha, não tem essa de dizer assim, eu vou ser salvo e vou para um cantinho aonde que Deus me colocar. Não. Vamos ler alguns versículos bíblicos para você ver. Irmãos, tem até vara. Até vara. O Senhor até chicoteia. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Vai até o verso 8, mas pode quem quiser ler para mim, vai lendo aí. Que como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Olha, irmãos, pode Porque ler. se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de Isso. nosso Senhor Jesus. Muito obrigado. Olha, irmãos, ao dispenseiro muitas coisas são confiadas. Você é portador de todas essas virtudes. Você é portador de todas essas virtudes. E você acha que o dispenseiro, ou seja, a quem foi dado, o dispenseiro a quem foi dado pelo Senhor, dono da casa, dono da vinha, né? Dono da situação, você acha que ele não pedirá conta disso? Ele vai pedir conta. Você foi dotado de virtudes, é para você estar na porta na hora certa. Quantas pessoas, por estarem no lugar errado, na hora que deveria estar no lugar certo, fecham as portas para muitos outros, ou pelo menos deixa de abrir para que eles entrem. Estão entendendo? Onde estás tu? Ah, eu estou em tal lugar. Mas o seu lugar nesse exato momento era na porta. E por que não estava? Muitos chegarão na porta naquele momento e não entrarão por sua culpa. E você pensa que isso não está escrito no céu? Irmãos, responsabilidade de dispenseiro não é com pastores, não é com lideranças. Por isso você também já é um líder, será com o dono. Entende-me? O Senhor falou comigo fortemente. O Senhor falou comigo forte. Não é brinquedo ser obreiro. É melhor você jogar a toalha se não quiser. Ok? Sabe o que é entrar no ringue e quando você vê o brutamonte vir para o seu lado e você olha para um lado e para o outro, eu vou perder essa luta. Joga a toalha no chão e sai de fininho, vai para o banheiro. É melhor você jogar a toalha do que você ser um obreiro fraudulento. Estão me entendendo? Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não gosto desses obreiros, desses líderes, que fica todo culto batendo daqui, dali, bate daqui, bate. Eu não gosto, não é o meu jeito. Não, nós somos responsáveis. Nós temos consciência da nossa chamada. Se não tem, joga a toalha. Mas se tem, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu estou na porta. Jesus disse assim, eis que eu estou à porta e bato. Eu vou agora usar esse texto dentro do nosso contexto. Eis que eu estou à porta e bato. Sabe por que não tem ninguém para abrir? É porque o dispenseiro que era para estar na porta para abrir, naquele momento não está. Quantos não ceariam com o Senhor? Quantos? Quando Deus lhe deu honra, a honra é tua, ele não passa para outro, até você jogar a toalha. Se você jogar a toalha, aí ele é obrigado, porque ele não vai te forçar. Mas saiba, ele pega a toalha e põe em cima de outro, porque ele tem um melhor. Os irmãos estão me entendendo? Estão recebendo essa palavra? Eu estou nela, viu, irmãos? Eu estou aí sentado também, ouvindo essa palavra. Mas em nome de Jesus, irmão, seja obreiro, seja homem de palavra. Homem que não recua por nada, mesmo com a guilhotina no seu pescoço, a espada no seu pescoço para ser degolado. Diga, eu não nego, é aqui que eu sou. É aqui que eu sou. Fui plantado aqui, o Senhor me pôs aqui, faça chuva ou faça sol, eu estou aqui. Vamos ler mais alguns versículos, irmão? Para que vocês não pensem, para que nós não pensamos que está vindo da minha cabeça, né? Apenas conjecturas.
porque eu tenho certeza que os irmãos estão entendendo o que não é. Olha para você ver. Olha o tempo do obreiro, o tempo do dispenseiro. O que fazer com o tempo? Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Pode ler quem encontrou, por favor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Você sabe o que é remir o tempo? Nós estudamos sobre o tempo na lição de domingo. Infelizmente, nossa lição de domingo foi uma negação, não a lição em si, mas a escola dominical. Não sei onde estavam. Talvez estavam remindo o tempo. Mas remir o tempo, a gente gasta tempo e deixa de vir para a casa de Deus porque gastou o tempo de forma errada. Quando a Bíblia está... Irmão, você não é um simples crente, você é um obreiro dispenseiro de Deus. Eu não estou falando com crentes comuns, não. Eu não estou falando com meninos espirituais na fé, eu estou falando com homens com responsabilidade. Tem alma nas suas costas, que você vai dar conta. Depois, sabe o que acontece? Vem as lutas, vem as dificuldades, vem o quebra-quebra de Jeová, conforme aconteceu na nação de Judá. Deus arrebenta com tudo, sabe para quê? Para você não perder a sua salvação e muito menos a sua chamada. Para você não perder a sua salvação e não perder a sua chamada. E ainda eu vou dizer, é a misericórdia de Deus quando Ele começa a quebrar tudo na nossa vida. Quando o quebra-quebra começar, diga: Deus, Tu és bom. Pode abrir a boca e falar: obrigado, Senhor, agradeça. Porque Judá intentou não agradecer e a coisa ficou pior. Até eles entenderem que o quebra-quebra é para eles voltar. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo, Senhor? Eu estou orando, estou jejuando. Você não está no lugar certo, na hora marcada. Amém, irmãos? Amém. Está pesada a palavra, irmãos? É essa palavra, irmãos, que o Senhor pôs no meu coração. Tem mais. Tem muito mais. Vamos ler mais um pouquinho? Lucas 12, vamos lá, voltar no capítulo 12 de Lucas, verso 48. Verso 48, alguém lê para mim. Não, faz o seguinte, leia o verso 46, 47 e 48. Obrigado, José. Por favor. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e esperá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo... Para um pouquinho. Olha o que diz na minha versão, olha aqui. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á. Olha o quebra-quebra de Deus aí. Pode continuar o verso 46. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha aí o quebra-quebra de Jeová. Acha que eu estou tirando atrás da minha orelha? Isso aqui está falando com servos, dispenseiros. Aqueles que estão colocados para trabalhar na seara. Pode continuar. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Olha agora, olha o resto do versículo. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Thank you. Tá vendo? Confirma ou não o que eu estou dizendo. Vou ler na minha versão para você ver. A parte B do versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Você tem privilégio diante de Deus de ter um título. Um é diácono, e a Bíblia fala a postura do diácono. O que é um diácono? Um diácono não é pouca coisa. Excelente coisa você é diante de Deus. Pensa que você não é reconhecido no céu como diácono? Cooperador, você é reconhecido no céu como uma pessoa consagrada, separada para prestar um trabalho para os conservos, para aqueles que são povo de Deus.
Presbítero, você foi dado o direito de lidar com os oráculos de Deus, irmão. Oráculos. Foi lhe dado permissão para você mexer com a palavra de Deus, usar essa palavra para falar para os outros, ensinar os outros. Evangelista, pastores, você está confiado um rebanho enorme. A sua postura diz muita coisa. Você pode conduzir muita gente para o céu e pode conduzir muita gente para o inferno. Você pode fazer muita gente andar atrás de você caminhando ou parar atrás de você se você parar. Irmãos, é a Bíblia. E aí, aquele que é muito é dado. Muito é o que, irmão João, que está escrito no texto aí? Muito será pedido. Viu? Quanto mais responsabilidade você tiver, mais se cobrará de você. Tem uma versão que diz assim, que você será castigado com varas, com varadas, com açoites, com chicotadas. É óbvio que isso aqui é uma linguagem figurada, mas mostrando o que é um servo. Vamos voltar agora na escravidão do Brasil, nossa história antiga. Como é que eles faziam com um escravo que desobedecia, que não estava no lugar certo, na hora certa? Tronco e ó. Que isso, Deus, que isso? Eu te chamei, eu confiei em você. E você negou fogo na hora que eu precisei. Então, ó. Irmãos, não é eu que estou inventando, é o texto bíblico. É o texto bíblico, está aqui. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Eu queria ler mais versículo, né? Vai chegar a hora da prestação de conta, mas eu vou ler apenas mais 1 ou 2 versículos, nós já vamos parar. Agora, irmãos, por que existe essa cobrança? Sabe por quê? O apóstolo Paulo a Tito, escrevendo a Tito, vai nos responder. Por que dessa cobrança? Tito, capítulo 1:7. Por que nós somos cobrados? Pode ler, por favor. Quem encontrou? 1:7 de Tito. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para ademoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Isso, tá bom. Olha, está aí a postura do dispenseiro, né? Deus, quando te chama, Ele viu em você todas essas qualidades aqui. Então é um homem de confiança, sim ou não? E um homem de confiança é honrado. Ele é honrado. Um obreiro é honrado. Você vê isso, não? Quando você chega na casa de Deus ou no meio das outras pessoas, não? Ali está o presbítero fulano de tal, né? O diácono fulano de tal. Não, aquele ali é um cooperador, aquele ali é diferente. Por quê? Você tem essas qualidades. Deus viu em você essas qualidades que Ele coloca aqui. Isso é digno de honra. Eis a razão. Porque, e outra coisa, se Ele colocou você, eu repito, é porque Ele viu em você essas qualidades, confiou em você. Olha, você pode estar na porta. Tal hora ser assim, na verdade, interessante. Numa casa há vários, não há só um dispenseiro, porque tem que fazer turnos, né? Às vezes ele tem que fazer turnos. Então, na hora sua, você tem que estar ali. Olha numa empresa, por exemplo, quem trabalha numa empresa. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa muito grande, e nessa empresa nós tínhamos turnos. Era 24, era 12, depois 12 por 24, 48. Irmão, eu tinha que estar no horário marcado, no momento marcado. Eu não podia simplesmente, não deu para ir hoje, não. Eu não podia fazer isso, não. Isso numa empresa secular. Você já trabalhou
Na Usina, você sabe que o negócio é assim. Os irmãos já trabalharam. O irmão Carlos Marçal trabalha também numa pizzaria, sabe? Que não dá para simplesmente ligar para o patrão. Nem ligar. Nem ligar. Ah, eu já não vou lá, não. Pode fazer isso? Isso é trabalho secular, gente. Isso daqui da terra. Isso é lidar com coisas materiais. Você não vai ser punido por isso, não. Estou falando em punição eterna. Eu quero, não vou. Mas você não faz isso. Sabe por que você não faz? Porque você sabe que no final da semana, duas coisas podem acontecer. Você pode ser mandado embora, porque o camarada 2 ou 3 vezes já te passa, já caça um outro para colocar no seu lugar. E também, no final da semana, vai encurtar o cascai, né? Vai encurtar. Por isso você sempre está ali. A hora marcada, 10 minutos atrás, 10 minutos está ali batendo cartão. Por que que na casa de Deus tem que ser diferente? Por que que aqui tem que ser diferente? Ah, não deu para ir hoje? Ok, não quer. O que você pensa que isso aqui é? O que nós pensamos que isso aqui é? Isso aqui é o quê? Simplesmente não vou? Não quero saber? Joga a toalha, meu filho. Que aí ninguém precisa contar contigo. Ninguém precisa contar comigo. Os irmãos estão entendendo, irmão? A obra de Deus é séria. Exige seriedade. Eu repito, o Senhor pôs na minha responsabilidade, não sei por quanto tempo mais, estar na frente dessa obra. E eu não sou daqueles que ficam no ouvido. Tem que fazer. Não, eu misturo no meio de turma e vamos ser juntos, nós somos amigos. Nós somos um. Nós somos amigos, aqui não tem ninguém maior do que o outro. Eu sou da altura de vocês, que são da minha altura. E acabou, e nós juntos fazemos a obra de Deus. Eu dependo de vocês, vocês de mim, mas tem hora que eu tenho que subir um pouquinho no pódio e dizer, epa, porque senão eu pago. Está entendendo, irmãos? Senão eu pago. Queridos, em nome de Jesus, esta obra é séria. Louvado seja Deus. Esta obra é de Deus. Isso não é do homem. Essa porta que Deus abriu é dele. Foi ele que fez. E se ele confiou isso a mim e a você, vamos dar conta desse negócio, nem que nós percamos a nossa vida por isso. Nem que o coração para de bater por um choque emocional, que pare. Mas Paulo disse o seguinte, eu me gastarei e me deixarei ser gastado, mas eu vou cumprir o meu ministério. Você entende isso, irmão? Dê o que der, irmão, vem o que vier, a pancada que tomar. Eu estou aqui para servir ao Senhor, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós somos obreiros, nós não somos calça frouxa, nós somos homens de Deus, que na hora certa tem que estar no lugar certo. Não pode simplesmente, não deu. Não tem isso não. Quando não deu, diga que não deu. E aí sim, vale. Estão me entendendo? Mas simplesmente ignorar é ser abusado demais para um Deus que é muito forte. E eu gosto de falar rindo, porque eu estou em paz. O meu espírito está feliz nessa noite. Irmãos, o céu é minha testemunha. Eu estou falando, eu reconheço que essa palavra é dura, mas você não sabe a maciez que está na minha alma. Você não pode medir o carinho e o amor que eu estou cheio agora. Não dá para você entender. Eu não sei se você vê no meu semblante a alegria que eu tenho de estar trazendo essa palavra. Sabe por quê? Porque eu estou lidando com homens sérios e que de vez em quando precisa ser chacoalhado como eu. Amém? Porque nós somos homens. Mas quando vem aquela chacoalhada de Deus, lembra de Elias, irmão? Olha para a vida dos homens de Deus. A mensagem que eu preguei ontem, irmão, nós precisamos, irmãos, de libertação a cada dia mais. Nós precisamos de Deus para sermos fiéis até o fim. Às vezes tropicamos, vacilamos, mas fiéis até o fim. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu acho que eu não preciso mais ir além. Né? O que eu preciso é dizer para os irmãos que Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e Deus conta com você. Deus te levantou. Valorize essa chamada sua. Valorize esse ministério seu.
Deus te confiou. Você é. Às vezes passa na sua cabeça, sou nada, isso é coisa do Satanás. Desculpe a minha expressão do mineiro, lá do meio do mato, da grota. Isso é coisa do capeta, viu? Coisa do inferno. Não, você tem valor. Não pensa você que valor é preço. Não, preço é uma coisa. Preço se compra. Valor excede a um preço. Viu? Quantas vezes você paga um preço por uma coisa que não vale nada? Já viram isso? Você paga um preço, quando você vai ver a mercadoria que você comprou, falsa, não vale nada. O preço que você deu foi mais. Eu estou falando de valor. Valor é o que você tem como homem de Deus. Então valorize a sua chamada. Seja responsável. Seja responsável em todo o tempo para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Que a cada dia nós possamos cada vez mais e mais, né? E Deus exige fidelidade. Em Lucas capítulo 16, versículo 1 e 2, o despenseiro, injusto e egoísta perde o seu ministério. Está escrito em Lucas 16, versículo 1 e 2. Eu vou ler, só para nós fecharmos esta palestra. Diz assim, 16, 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, olha aí, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Era infiel. O verso 2. Então, mandando chamar o tal administrador, disse-lhe: que é isso que eu ouço a teu respeito? O que eu estou ouvindo a teu respeito? Presta conta da tua administração agora, porque você já não pode mais continuar. E às vezes nós lemos isso e passamos por cima e aplicamos nos outros. O Senhor está falando conosco, gente. Presta conta. Esteja no local certo, no lugar certo, na hora certa. Você tem um projeto, você tem um trabalho, você tem uma ordem dada por Deus. Caso contrário, Ele vai pedir para você arrumar as coisas e sair, porque Ele precisa pôr outro no lugar. É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Teos. Estão entendendo? É a palavra. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus venha ajudar a cada momento da nossa vida a sermos mais fiéis ao Senhor. Viu, irmãos? Eu vou repetir. Eu estou sentado aí ouvindo essa palavra. Apenas estou sendo um instrumento. Deus pôs no meu coração. Mas eu aprendi com o pastor Silas Muniz. A palavra, quando é ministrada, quando ela vem no seu coração, Deus exatamente põe aquilo que você precisa. E aí você passa para os outros. Então eu também estou recebendo essa palavra. Viu? Não pensa que eu estou aqui dizendo isso, só apontando. Não, irmãos, não. Deus é minha testemunha. Essa palavra quem recebeu fui eu. Então ela serve para mim. Eu estou compartilhando convosco. Se quiseres, põe a carapuça, afunda ela bem até o pescoço e glorifica a Deus. Se você não quiser, eu pego tudo para mim e você é mais fiel ao meu Deus, porque eu preciso ser fiel a Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de pedir ao irmão presbítero Odair que nos leva a Deus na oração nesse instante.